O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. No ar mais um programa Sala de Opinião, e hoje com a Catiane Magalhães. Ela é fisioterapeuta e especialista em ozonioterapia e estudante de medicina, né? Bem-vinda, professora. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. A fisioterapia sempre foi uma paixão da senhora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua especialidade e desse papel da ozônio, né? Essa procura que hoje estamos vivendo um momento interessante, importante da ozonioterapia e até vinculada ao tratamento do Covid-19. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso, mas primeiro, a sua apresentação. Eu sou Catiane Magalhães, sou fisioterapeuta, acadêmica de medicina na Faculdade Metropolitana e como fisioterapeuta nós temos um resultado bastante excelente. Nós atuamos no ramo da dor, né? E aí eu procurei, no caso, alguma terapia que focasse mais especificamente, de forma sistêmica, nos nossos pacientes e procurei a saúde integrativa e a ozonioterapia para poder ajudar alguns pacientes em casos de dores agudas e crônicas. E temos resultados benéficos dentro do consultório. Todos os dias a gente tem bastante resultado, tem
benefícios no tratamento da ozonioterapia e a saúde integrativa, que estão interligadas uma na outra, porque nós atuamos com os pacientes de maneira sistêmica, de maneira integrada entre corpo, mente e espírito do paciente. Então, esse termo de práticas integrativas complementares, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho, porque muitas vezes a gente se confunde com essa colocação. O que é isso na realidade? Então, as práticas integrativas, ela chega a ser apaixonante porque ela consegue ver o indivíduo como um todo. É através de uma dinâmica de interação com o paciente que a gente consegue cuidar do paciente de uma maneira física, uma maneira mental e uma maneira também espiritual, muitas vezes. Às vezes o paciente ele chega com uma dor na coluna e ele fala para mim: Catiane, eu voltei a dormir. Porque como a gente atua dentro do terreno biológico desse paciente de maneira sistêmica, então ele tem uma melhora como um todo. Então, isso é o interessante das práticas integrativas, porque ela, além de natural, ela consegue integrar o paciente como um todo, e a gente diz que a terapia integrativa, ela não cuida, ela cuida do ser humano, ela não cuida da dor, ela cuida da pessoa, ela é extremamente curativa e natural. Nós vivemos um momento extremamente difícil no mundo, no Brasil, com relação a essa pandemia, né? E o Covid-19 tem preocupado todos nós. E nós sabemos que hoje a ozonoterapia tem sido utilizada, ela vem sendo utilizada de uma forma bastante frequente, como uma opção para o tratamento, o acompanhamento desse paciente com Covid-19. Gostaria também que a senhora me explicasse um pouquinho de como funciona esse processo, quais são os trabalhos que comprovadamente foram efetivados, né, dentro desse processo. Porque existe uma série de polêmica Sim. envolvendo a ozônio, né? Mas até hoje parece que o Conselho de Medicina não reconhece a ozonoterapia como uma terapia em que possa realmente estar dentro dos elencados da especialidade na área médica, na área de saúde. Mas em outros conselhos, outras atividades, a ozonoterapia é bem aceita. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a ozonioterapia ela já é regulamentada para fisioterapeuta, para dentista, para farmacêuticos, para enfermagem. Ela só não é liberada no Brasil para a medicina devido ao conselho que reage. É o Conselho Federal de Medicina que reage para que os médicos não apliquem ozonioterapia no Brasil. Sendo que no mundo todo quem faz ozonioterapia é o médico, mas o Brasil, em questão do conselho que reage, não permite a prática de ozonioterapia. Apenas a medicina ela é liberada em casos de pesquisa. Mas a ozonioterapia, como nós somos fisioterapeutas, nós somos regulamentados pelo COFITO nas práticas integrativas e o ozônio está dentro das práticas integrativas. Então, a ozonioterapia, ele é um gás natural, né? Que a gente sabe que o oxigênio já é algo maravilhoso na vida das pessoas e o ozônio só tem uma molécula a mais, que é a chamada de O3. Então, esse O3, ele é medicinal. Então, quando ele é medicinal, ele tem a capacidade de tratar dores agudas, dores crônicas, processos inflamatórios, com resultados extremamente benéficos para o paciente. Né? E a gente realmente está vivendo um mundo de polêmica, mas nós já temos estudos sobre a ozonioterapia. Na Espanha e na Itália já tem tratamento de ozonioterapia nos pacientes de Covid-19. Né? Já tem estudo científico demonstrando a eficácia da ozonioterapia. Inclusive eu tenho formação internacional de ozonioterapia pelo médico da Espanha, Dr. Juan Carlos, que ele tem um protocolo, ele faz vários estudos científicos de ozonioterapia e nós já temos esse protocolo em mão, tanto da Espanha como da Itália, na cura dos pacientes de Covid-19. Então, a gente já estamos atuando também dentro do consultório, nessas práticas, mas como que você vai me perguntar, como que o ozônio age em relação a isso? Então, o ozônio, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer a estimulação de oxigênio tecidual. Então, aquela hipóxia, aquela diminuição de oxigênio, né, que devido a condições da doença, isso é um ponto muito importante, ele vai melhorar a oxigenação do tecido. E o que o ozônio também faz? Ele vai estimular a interferon gama, que é uma substância fundamental
para poder, no combate desse vírus. Então, o que o ozônio faz? Ele vai encapsular a membrana do vírus, ele vai destruir, encapsulando aquela membrana daquele vírus. E aí, quando ele faz essa estimulação, existe uma chamada encaixe-fechadura. Então, esse encaixe-fechadura, ele vai retardar o ozônio para que isso não aconteça, ele não vai permitir que isso aconteça, então o vírus vai ter dificuldade de entrar dentro da célula. E além de tudo, dessa encapsulação que o ozônio faz, ele ainda trabalha na modulação inflamatória. Então, aquelas reações que os pacientes ficam inflamatórias, tudo isso o ozônio ele vai atuar na modulação inflamatória, tanto crônica como aguda. Então, o resultado é entre 24 a 72 horas, nós temos um resultado lindo, maravilhoso, apaixonante, tanto nos pacientes leves, graves, nos pacientes intubados, a ozonioterapia tem resultado no tratamento de Covid-19. Doutora, a experiência da senhora com relação ao ozônio aqui em Porto Velho, a senhora já coloca em prática, né? Sim. E como que é a aceitação por parte da população de algo, um tratamento totalmente novo, inovador e que traz uma esperança grande, né, para alguns tratamentos? Então, hoje as pessoas elas já são muito informadas, elas já chegam no meu consultório com esse conhecimento ou por uma indicação que melhorou, que teve um amigo, um conhecido que melhorou muito e que ele quer fazer porque ele também quer melhorar e ele estudou, né? Alguns chegam pra gente e falam assim, eu nunca escutei falar em ozonioterapia, mas o meu vizinho melhorou, o meu tio melhorou e eu quero fazer. E com isso eu dou toda uma explicação do que é a ozonioterapia. Falo para ele que é um gás medicinal terapêutico através de uma descarga elétrica. Ocorre o ozônio e eu sempre brinco com ele que quando a gente coloca o ozônio no corpo, a gente pega aquela patrulha e bota toda ativada. Por quê? O que vai acontecer quando eu faço a utilização da ozonioterapia no meu paciente? Eu tenho a liberação de enzimas antioxidantes. Eu consigo a oxigenação celular, eu consigo fazer limpar aquele terreno biológico daquele paciente. Então, a nível celular, a nível de molécula, aquele paciente, ele vai melhorar. É por isso que o olhar da ozonioterapia é tão lindo, porque ele tem um olhar integrativo, ele tem um olhar dinâmico, ele tem um olhar diretamente na pessoa, porque ele atua em cima da fisiologia do corpo do ser humano. Doutora, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas vamos continuar com esse assunto, porque é um assunto muito interessante e importante para todos nós. Já voltamos. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente.
Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Voltamos com o Sala de Opinião aqui com a doutora Catiane Magalhães. Ela é fisioterapeuta e trabalha com práticas integrativas. Doutora, práticas integrativas, a senhora já explicou da importância dela, mas como que a senhora se envolveu tanto nas práticas integrativas? O que é prática integrativa em que a senhora, na realidade, por que a senhora a senhora realmente se dedicou a isso? Então, a prática integrativa eu me dediquei porque eu tinha um interesse de atender o meu paciente como um todo. E a prática integrativa, ela ativa isso, entendeu? Porque eu consigo ver o meu paciente como um todo, tratar ele com terapias integrativas, de forma sistêmica, onde eu consigo ter uma melhora do meu paciente como um todo. Então, meu paciente, às vezes, e de forma natural, ele chega com uma dor, e aí a gente consegue resolver todo o problema daquele paciente de uma maneira individualizada, de uma maneira própria para ele, de uma maneira que ele consiga ter organização e equilíbrio do corpo dele por um todo, através da melhora metabólica do paciente. Então a gente consegue proporcionar um equilíbrio para esse indivíduo, um equilíbrio do corpo dele como um todo. Isso é uma prática integrativa, sem efeitos colaterais, onde a gente cuida da pessoa e não da doença. A senhora, na sua experiência, na sua prática diária, a senhora já teve, quais são os resultados que a senhora teve com relação à dor? O paciente chega, na realidade, no seu consultório, né, com poliqueixoso, dores em todos, até um pouco, às vezes, hipocondríaco de tanta dor, né, que a dor aparece em um determinado local e, de repente, essa dor já começou, já está toda sistêmica, né? Já está queixa generalizada. E como que foi o resultado na prática da senhora com a ozonoterapia na questão dor? Então, como nós somos mesmo especializados em dor, né? A ozonioterapia, ela tem aquele efeito imediato quando o paciente chega com dor e imediatamente a dor dele alivia. E nós temos também aquele resultado tardio, que o paciente ele vai precisar de alguns atendimentos a mais, né? Para que a gente dê mais estímulo metabólico naquele organismo para a gente conseguir um resultado. Nós temos resultados entre 98% de melhora no quadro álgico, no quadro de dor dos nossos pacientes. Porque como a gente consegue melhorar os substratos do sangue, né? Todas aquelas células a gente consegue melhorar, então a gente consegue um resultado tanto naquela parte física como na situação do sangue daquele paciente. Então a gente consegue o equilíbrio, né, biológico, a nível, como eu já mencionei aqui, a nível de molécula, a nível celular. Então a gente tanto tem uma resposta imediatamente, como às vezes a gente tem uma resposta tardia, merecendo assim algumas intervenções a mais para poder fazer alguns estímulos metabólicos a mais para a gente ter um resultado. Nós temos resultados maravilhosos de médicos que já chegaram e falaram, esse paciente não tem mais como enxergar. Um exemplo. E eu falei, me dá uma chance para o paciente, ele me deu essa chance
E quando o oftalmo, e quando a gente fez, estava mais ou menos na terceira aplicação, o paciente ele voltou a enxergar. Quando ele voltou com o médico falou, mas sua vista estava condenada, como que você está enxergando? Mandou imediatamente ele fazer outro exame, e dentro desse exame ele já não tinha mais vasos rompidos, a mácula dele que estava com uma mancha já não tinha mais, e ele já não tinha mais problema na vista dele. Então, é isso que a gente gosta de trabalhar, dessa forma alternativa e integrativa, um olhar diferente para o paciente, onde a gente consegue muitos resultados. E foi através do emocional dele que eu consegui decifrar qual seria a melhor técnica que eu iria utilizar para esse paciente. Doutora, nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, ele deu um avanço imenso para determinados procedimentos e passou a adequar, né, as práticas alternativas, integrativas na assistência. Foi um avanço, né? A ozonioterapia entrou nesse processo. Sim, a ozonioterapia entrou nesse processo e é um processo que vem crescendo muito mesmo, tanto a nível do Brasil. A ozonioterapia ela deu um salto muito grande e a gente está conseguindo mostrar realmente para que a ozonioterapia veio, até mesmo porque a ozonioterapia ela existe há mais de 100 anos, desde a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados usavam ozônio para o tratamento de feridas, que era extremamente maravilhoso. E aí a ozonioterapia foi abolida. Hoje, com esse monte de efeitos colaterais que nós temos, a ozonioterapia vem voltando de forma natural, devolvendo vida, qualidade de vida e com efeitos colaterais que são praticamente irrisórios. Eu gostaria que, apesar da senhora já ter citado, é interessante porque poucas pessoas têm conhecimento da ozonioterapia e, na realidade, como funciona esse processo de tratamento como ozonioterapia. Seria interessante que a senhora fizesse uma abordagem mostrando, lógico, os efeitos estão aí, a senhora consegue mostrar na prática os benefícios que traz à saúde, né? Mas como a senhora definiria para mim a ozonioterapia? Primeiro eu vou falar que a ozonioterapia é minha paixão, né? Porque ela tem a capacidade de transformar vidas. Então ela chega a ser apaixonante por causa disso. A ozonioterapia, vou resumir, ela é uma mistura de um gás de ozônio, mais uma mistura, de oxigênio, mais ozônio, que é chamado de uma molécula O3. Essa molécula ela é medicinal, ela é produzida através de uma descarga elétrica de um aparelho, a gente consegue esse átomo a mais, né, de ozônio, e aí ele consegue trabalhar tanto nas dores agudas como nas dores crônicas e processos inflamatórios, né? Então, porque ele vai liberar várias substâncias, né, que ele vai atuar como agente antioxidante, regeneração celular, tecidual, vai organizar todo o ambiente, da cascata de ambiente do organismo fisiológico da pessoa. Quantas sessões seriam necessárias para um tratamento de determinado tipo de patologia? Não sei se a senhora define essa dor por região. Existe alguma região mais sensível, não sensível ou num todo? Como que é esse processo da prescrição da ozonioterapia? Então, essa pergunta foi bastante interessante, porque cada paciente ele tem a sua individualidade biológica. Nós temos o aparelho, existem os protocolos, mas cada paciente tem a sua individualidade biológica. Dois pacientes eles podem ter a mesma patologia, porém eles vão ser tratados de maneira diferente, com dosagens diferentes, porque cada um tem o seu critério. Tem pacientes que sentem uma dor mais aguçada com aquela mesma patologia que o outro não sente. Então, é através da prática, do conhecimento do fisioterapeuta ou profissional atuante da ozonioterapia, que ele vai descobrir qual a melhor adequação, qual o melhor protocolo para aquele paciente. Não existe uma regra específica, existe um conhecimento muito amplo, porque o ozônio ele é muito amplo, né? Devido a ele trabalhar no corpo como um todo, ainda muito estudado. Hoje a gente já tem um mapa de revisão sistemática com mais de 14, até mesmo do Covid, com mais de 14 revisões sistemáticas falando da eficiência e da eficácia da ozonioterapia. A senhora falou em Covid, nós já falamos sobre Covid aqui no início do programa.
É algo assim extremamente inovador e interessante, né? A experiência que nós temos com o Covid, da ozonioterapia no Covid, é só na Espanha por enquanto. Não, nós temos na Espanha, a Itália também já tem o seu protocolo, inclusive nós temos todos os protocolos já em mãos, tanto da Itália como da Espanha, da Cuba. A China também já atende alguns pacientes com a ozonioterapia. A Argentina já colocou um hospital só de ozonioterapia para os pacientes de Covid. Então, hoje isso já está muito amplo, né? Já está muito amplo. Agora, eu tenho em mãos os protocolos, já que nós já estamos até aplicando dentro do meu consultório, da clínica, os protocolos da Espanha e da Itália. Com relação ao serviço público no Brasil, onde se encontra, por exemplo, eu estou interessado em fazer ozonoterapia através do SUS. Eu encontraria esse atendimento onde? Então, já tem um estado no Brasil que ele está autorizado pelo SUS a ter a ozonioterapia, mas essa prática ainda não está sendo exercida. Então, no momento, no SUS, nós ainda não estamos tendo... Nós temos as práticas integrativas, a ozonioterapia já tem um estado que já foi concedido, porém ainda não existem as práticas, ainda não começaram as práticas, eu acho que devido à pandemia mesmo que as práticas não começaram. E a senhora acredita que isso vai avançar no Brasil? Eu acredito que possa avançar no Brasil, mas assim, hoje é uma briga no mundo, né? Eu acredito também que porque é algo natural, né, a ozonioterapia. Nós temos também a indústria farmacêutica, então eu acho que são duas brigas, né, constantes, e devido a essa briga acaba que uns são mais mencionados, outros não, mas o que a gente pode falar aqui são os benefícios maravilhosos, brilhantes, às vezes até milagroso, que a ozonioterapia tem a capacidade de proporcionar para o paciente de forma natural, sem efeitos colaterais. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro.
Sou o professor Deni Ramos, coordenador do curso de Radiologia da Faculdade Metropolitana. O curso de Tecnólogo em Radiologia da Faculdade Metropolitana proporciona melhor infraestrutura e corpo docente para a formação profissional de radiologia para atuar no diagnóstico por imagem. São áreas de atuação profissional do tecnólogo a radiologia odontológica, radiologia veterinária, radiologia forense e industrial, além de humana, promovendo o desenvolvimento de competências para a realização de exames de raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia, densitometria, radioterapia, medicina nuclear e dosimetria. Essa formação proporciona habilitação para gestão, implementação, fiscalização e execução de programas e protocolos específicos, além da formação para atuar como membro de uma equipe multidisciplinar. Toda a infraestrutura e tecnologia a Faculdade Metropolitana oferece para você. Voltamos com sala de opinião aqui com a doutora Catiane Magalhães. Doutora, nós estamos falando em tratamento da dor, né, do tratamento do Covid, dessa situação hoje que realmente nos preocupa bastante, que não é uma preocupação do Estado, não é uma preocupação do Brasil, é um problema mundial, né? E a ozonoterapia, ela tem mostrado na sua experiência, nos seus estudos e na prática de uma forma geral de alguns países, que uma evolução muito grande, né? Mas na prevenção também? Sim, justamente. O que a gente mais aconselha é que o paciente ele venha para nós através da prevenção. Porque através da prevenção é que nós podemos oferecer uma oportunidade de melhorar a imunidade desse paciente, para que ele venha aproveitar dos benefícios e que ele venha a não se complicar. E já os pacientes complicados, a gente quer intervir da forma mais positiva possível, mas a nossa intenção é justamente trabalhar na prevenção, melhorando o sistema imunológico desse paciente, melhorando, mais uma vez, eu vou explicar o terreno biológico desse paciente, a nível molecular, a nível micro, a nível celular. Então, a nossa intenção é trabalhar na prevenção para que, hoje já tem um estudo, e já foi comprovado que, voltando de novo nessa nossa pandemia, que os pacientes de Covid, ele tem uma alteração da imunidade. Já foi comprovado isso, que ele tem uma alteração da imunidade. Então, o ideal é sempre estar com a imunidade ativa. Aí tem gente que fala assim, mas e aquele atleta que foi internado com falta de ar? Como assim, ele não tinha imunidade? Você pode fazer um exame e ver se não tem alguma alteração dos micronutrientes. Porque com certeza ele vai ter uma alteraçãozinha de zinco, vai ter alguma alteração de micronutrientes que vai ter levado aquele atleta a uma situação de uma falta de ar, de uma febre, né? Então, o importante é sempre deixar essa imunidade alta, e o ozônio é uma vacina de imunidade para que os pacientes, ou eles não vão sentir nada, ou eles, se tiverem que sentir, vão sentir os efeitos do Covid de maneira bem razoável, né? Tenho algumas experiências de pacientes de 68 anos, diabético, hipertenso, que pegaram Covid, mas faziam ozonioterapia antes e sentiram apenas uma tosse. A filha, que não fazia ozônio, nova, sentiu muita febre, diarreia, dor de cabeça, e a mãe de idade, doenças pré-existente, apenas uma tosse, e as duas deram positivo no Covid. Uma praticava ozonioterapia e a outra não. A ozonoterapia, né, como prática integrativa, e a senhora, eu gostaria também que a senhora citasse essas práticas integrativas, além da ozonoterapia, e a importância de cada uma nesse contexto de avanços da saúde. Então, sobre as práticas integrativas, nós já temos a acupuntura, né, que também trata o paciente como um todo. Sempre o objetivo da prática integrativa é uma terapia integrativa, né, de integrar. Então, a gente já tem a acupuntura
que trata o paciente como um todo de forma natural, sem efeitos colaterais. Nós já temos a aromoterapia também, que é uma prática integrativa. Nós temos a quiropraxia, que também é uma prática integrativa. Então, a prática integrativa, ela é muito grande, né? Então, ela tem diversas práticas integrativas e você vai se especializar naquela terapia que mais te chama atenção. Hoje está muito falada também a terapia quântica, ela está linda a terapia quântica, porque ela consegue também atuar no emocional dos pacientes. A medicina germânica, que também vê a dor física através do emocional. Então, assim, você vai escolher aquela terapia integrativa que você mais conseguiu se adaptar, que você mais conseguiu se sentir à vontade, que você gostou para poder trabalhar com o teu paciente e dar aquele resultado, aquela resposta que o paciente já não tinha mais esperança. E a prática integrativa é isso, ela volta a dar esperança para aquele paciente que já não tinha mais esperança de viver sem dor. Alguma patologia, por exemplo, específica, ou quase todas as patologias, você pode usar a ozonoterapia? Na realidade, no caso a ozônio, ela já trata mais de 250 patologias, né? Desde a diabetes, pacientes oncológicos, aumenta a longevidade, diminui os efeitos colaterais da quimioterapia, nós temos artigo científico comprovando isso, né? Pacientes com dores músculos-esqueléticas, um tratamento excelente para sinusite e renite. Então, assim, é muito amplo, né? A ozonioterapia realmente é um tratamento muito amplo, porque se você analisar todas essas patologias, você vai ver que elas têm um fundamento de desequilíbrio celular. E o ozônio faz isso. Ele melhora o terreno biológico a nível celular. Então, tudo está ali melhorando, né? Porque ele vai liberar as enzimas antioxidantes, que são as glutationas, né? Ele vai liberar, ele vai fazer a regeneração celular, então células novas, ele vai melhorar os substratos do sangue, neutrófilos, basófilos, linfócitos, então tudo isso vai melhorar, né? Aquela artilharia que eu falo, que quando a gente coloca o ozônio, eu sempre brinco que ativa a artilharia para melhorar todo o sistema do corpo daquele paciente. Então a melhora, o olhar é sistêmico, o olhar é biológico, o olhar ele é dinâmico do paciente e é uma terapia que tem um custo, não tem um custo alto, tem um custo super acessível, com pouquíssimos efeitos colaterais. Interessante essas colocações que a senhora está fazendo, mas muitas vezes, muitos telespectadores ficam perguntando, mas o que nós temos, né, em Rondônia dessas práticas integrativas, né? O que eu posso procurar como alternativa para a minha prevenção, para o meu tratamento? O que nós temos em Rondônia e o que nós temos no Brasil, doutora? Hoje, assim, no Brasil nós temos todas essas práticas integrativas, tá? No estado de Rondônia, eu sou pioneira em ozonioterapia no estado de Rondônia, quiropraxia instrumental, né? Então, assim, hoje aqui em Rondônia nós estamos um pouco escassos, mas já tem alguns profissionais trabalhando, né? Eu já tenho a minha clínica, que é a CM Saúde Integrativa, justamente a gente até usa o nome Saúde Integrativa, que nós trazemos toda essa abordagem com o objetivo de entregar algo para o nosso paciente, entregar para que ele viva sem dor e sem os efeitos colaterais. Dor é algo assim que assustador, né? Sim. E eu acho não só no jovem, no adulto, né, e já na velhice, então a situação fica muito complicada. E a ozonoterapia tem mostrado, pelo que a senhora coloca, um grande avanço, a grande solução para que possamos amenizar o sofrimento dessas pessoas. Sim, nós temos resultados maravilhosos, apaixonantes da ozonioterapia no consultório, no tratamento de muitas patologias, dores do joelho, dores de ombro, paciente que é celíaco, paciente que tem colite, pacientes que têm vários tipos de alteração, paciente com fibromialgia, temos resultados, pacientes oncológicos. Então, cada paciente com a sua individualidade biológica, onde nós conseguimos um resultado de excelência e, assim, é realmente gratificante ver o sorriso daquele paciente com essas doenças autoimunes, que são muitas. A gente também consegue um resultado maravilhoso no equilíbrio desse paciente, né, no equilíbrio do sistema imunológico dele. Então, realmente, os pacientes, a gente vive, todos os dias a gente está recebendo depoimentos de pacientes o tempo todo, devido a essa resposta que a gente tem realmente com os nossos pacientes, e isso deixa até a gente incansável
né, para a gente tentar aquela melhora do paciente, porque a gente sabe que a gente vai conseguir. Nós temos resultados de pacientes que chegam, eu tinha dor há 16 anos no meu ombro, eu tinha dor há 8 anos na minha coluna, e a gente consegue aliviar aquela dor com poucas intervenções, não são muitas, né? Aquele paciente oncológico que ele diz, pelo amor de Deus, doutora, não me deixa, porque depois que eu comecei a fazer ozonioterapia, eu tenho mais energia, eu consigo fazer minhas coisas, eu me sinto mais ativa, eu me sinto melhor, eu não sinto mais dores no meu corpo. Então, assim, escutar tudo isso é muito apaixonante todos os dias. E qual a faixa das pessoas que procuram mais a senhora buscando a ozonioterapia? Olha, eu vou falar para você que todas as faixas, os atletas, melhora muito o metabolismo, então eles conseguem correr mais, a energia aumenta, na prevenção de lesão, né? Porque como ocorre uma oxigenação nos tecidos e celular, isso diminui os riscos de lesões. Os pacientes mais idosos, os geriatras, que têm uma doença crônica, os pacientes autoimunes, hoje como o mundo está muito virado, hoje as pessoas estão estressadas mais cedo, tendo dores mais cedo, então a gente tem todas as faixas etárias do nosso tratamento, desde, eu acho que hoje a gente está com uma paciente de 7 anos com Covid positivo, está super bem. O pai fala pra gente que quando faz ozônio ela fica elétrica, não para dentro de casa. Por quê? Porque a gente melhora a energia daquela célula. Então, realmente, a pessoa se sente muito mais disposta. Então, assim, até as pessoas que não sentem nada, eu indico fazer ozonioterapia. Por quê? Porque ela está dando vida, ela está dando longevidade para ela. Porque ela está regenerando as células dela. Então, ela está tendo mais energia, mais qualidade de vida. Então, assim, as pessoas que bem souberem, elas fazem ozonioterapia até na prevenção e qualidade de vida. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro.
voltamos com sala de opinião aqui com a doutora Catiane Magalhães, falando sobre ozonioterapia. Doutora, nós estamos falando aqui dos benefícios, né, e da posição com relação às condutas que devemos tomar com relação aos pacientes com dor, os benefícios da ozonioterapia. Mas as contraindicações, quais são as contraindicações para se prescrever a ozonioterapia? Então, como eu já vinha falado, as contraindicações, elas são mínimas, né? Existe uma contraindicação do favismo, tá? E da deficiência de G6PD. Porém, já nos países como a Espanha, eles já não ligam muito para esse efeito colateral, porque eles acreditam que um paciente que tem deficiência em G6PD, ele não consegue viver muito tempo. Então, o máximo que acontece é uma leve, no exame, uma leve redução de G6PD. Então, às vezes as pessoas se preocupam, mas você não vai pedir o exame de G6PD? Uma pessoa que tem uma alteração, né, de G6PD, ela não consegue viver por muito tempo. O máximo que ela consegue é ter uma alteração leve de G6PD. Então, assim, o favismo, mas a gente consegue controlar esse favismo, né, que é a anemia, ou uma alteração de G6PD. Já tem um estudo no PubMed que diz que a aspirina, ela tem 0,047 de efeito colateral. O ozônio, ele tem 0,00007 de efeito colateral. Então, realmente, até a água é mais prejudicial do que o próprio ozônio. Com relação ainda à ozonioterapia e as alterações dos conselhos de procedimentos para a sua prática. No Brasil, por enquanto, só o Conselho de Medicina em que não deliberou sobre isso? Isso. Ou deliberou o contrário? Porque na realidade o Conselho Federal de Medicina, que é o conselho que reage, ele liberou para o médico apenas em casos de pesquisas. Né? Então, hoje é liberado a ozonioterapia para o fisioterapeuta, para o dentista, para o veterinário, para o farmacêutico, né? E algumas profissões da saúde que ainda não correram atrás da liberação. Porém, se forem, eu acredito que consigam sim, né? Porque a ozonioterapia vem crescendo muito no mundo e trazendo muito benefício. Agora, realmente, a medicina, ela ainda não pode utilizar a prática nos pacientes. Muitos pacientes me procuram, muitas pessoas falam assim, mas como é que você faz ozonioterapia se a ozonioterapia não é permitida no Brasil? Sim, a ozonioterapia é permitida no Brasil. Ela só não é permitida para que o médico faça ozonioterapia. Mas nós, fisioterapeutas, somos, pelo nosso conselho, nós somos liberados pelo nosso conselho a prática com resultados excelentes. Inclusive, saiu recentemente o PIX, dizendo que o fisioterapeuta pode usar qualquer via de administração do ozônio, porque o ozônio tem várias vias administrativas, que eu só vou saber qual via que eu vou utilizar no meu paciente a partir do momento que ele for comigo e eu fazer uma avaliação, um checklist do que é realmente eficaz para o organismo dele. E como eu tenho uma formação internacional pela Espanha, eu tenho umas vias de aplicações a mais que se você fizer um curso básico de ozonioterapia, você não vai ter. Então eu tenho uma formação básica e 2 formações internacionais. Doutora, a fisioterapia ela deu um avanço muito grande, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas no Brasil nós temos visto uma evolução muito grande da fisioterapia dentro do contexto da área de saúde. O que se deve a isso? Então, eu sou um pouco suspeita porque eu sou apaixonada de verdade pela minha área, né? Mas a fisioterapia ela vem crescendo muito, eu digo que a fisioterapia ela está linda. A gente só precisa a união, né, dos fisioterapeutas e começar a olhar a fisioterapia do jeito que ela está. Quando você viaja aí para fora, você vê os fisioterapeutas fazendo coisas que você nunca viu na vida. Né, umas técnicas novas que você fala, meu Deus, eu também quero chegar nesse patamar, eu também quero chegar nesse conhecimento, né, porque é tudo muito amplo. Né? Então, assim, praticamente eu acredito que a fisioterapia daqui a um tempo, a faculdade ela vai ter que ser reformulada, porque a fisioterapia ela está muito linda, ela está muito nova, ela está cheia de recursos, ela está cheia de oportunidades. Então, eu acredito que com mais um tempo, a fisioterapia vai crescer muito mais no mercado, até mesmo porque nós somos uma profissão nova, né, no mercado, e ela está vindo aí com tudo, cheio de técnicas, cheio de
curas, cheio de possibilidades terapêuticas naturais, sem prejudicar a vida do paciente. Houve um crescimento bastante acentuado, né, do número de especialidades dentro da fisioterapia, né? Sim. E é interessante, importante, e muitas vezes outras profissões se acham que foram atingidas pelo avanço da fisioterapia em determinadas áreas. A senhora tem algum conceito com relação sobre isso? Na realidade, existe isso aí. Eu sempre falo que a fisioterapia, eu acredito que seja a profissão da saúde do futuro, porque a gente consegue atuar no paciente como um todo. A fisioterapia, a gente consegue saber onde está cada articulação, cada músculo, a gente entende como a gente agora, atuando nessa parte mais sistêmica, a gente sabe tocar num paciente. A gente sabe, através do toque, saber qual a melhor resposta para aquele paciente. Então, a gente, através dessa situação, tanto sistêmica e através do toque, da articulação, de um músculo, né, do osso, a gente sabe o que a gente vai fazer, aonde vai posicionar, aonde vai colocar, a gente consegue devolver movimentos e agora, além de devolver movimentos, a gente devolve vidas através de nível sistêmico a nível celular. Então, quando devolve movimento, mas a nível celular, a gente consegue um resultado extremamente gratificante. Um exemplo, às vezes o paciente, ele tem uma disfunção mitocondrial e aí chega com diagnóstico fibromialgia, mas ele tem uma disfunção mitocondrial. Então, o que a gente faz? A gente diminui aquela rigidez daquela disfunção, né, porque ele está rígido, e vai olhar o exame de sangue dele. Quando a gente vê o exame de sangue dele, a gente vê que os substratos do sangue estão alterados, então ele tem uma alteração mitocondrial nas células. Então o que a gente faz? A gente suplementa aquele paciente, faz uma limpeza dentro, claro que dentro do limite da Anvisa, que permite para nós, né, da suplementação. A gente melhora o terreno biológico e solta aquela musculatura que estava totalmente rígida, né, através do toque. Então, a gente consegue um resultado integral, que é isso que a gente não abre mão no meu consultório. A gente usa a mão, mas a gente, na parte manual, mas a gente também faz a limpeza do terreno biológico daquele paciente. Doutora, nós estamos vivendo um momento único no mundo, né? E uma série de regras foram adotadas, como distanciamento social, né, o processo preventivo, álcool gel, máscara, e uma série de procedimentos que nós devemos tocar para que possamos amenizar e evitar a proliferação do vírus que já está aí. A senhora, como fisioterapeuta, o que a senhora falaria para a nossa população com relação a esse momento e o que fazer para que possamos estar vivos? Então, hoje já tem um aparelho de ozônio que ele é esterilizador de ambiente. Então, eu acho que seria benéfico as pessoas pesquisarem e terem dentro das suas casas, dentro dos seus ambientes de trabalho, porque já tem um artigo científico mostrando que ele já tem a capacidade de matar o vírus do ambiente de 98%, né? Então, ele é um esterilizador de ozônio. Eu acho que ele é fundamental ter isso nos ambientes e as pessoas ficarem se protegendo, fazendo o isolamento social para que esse vírus venha desaparecer e aí a gente ter uma qualidade de vida. Ainda acredito que nós merecemos sim uma vacina. A resposta da ozonioterapia no Covid-19 é linda de verdade, mas acho que merecemos uma vacina sim, uma vacina que a gente se vacine e vá curar, que vá destruir esse vírus e que as pessoas não fiquem necessitadas de um tratamento, e sim ir lá fazer sua vacina e está tudo bem. Porém, eu acredito de verdade que fora a vacina que não temos ainda, a melhor solução para a ozonioterapia, para a Covid-19 é a ozonioterapia, porque ele vai fazer a oxigenação celular, vai diminuir aquela hipóxia que está acontecendo naquele paciente, né? E o ozônio tem a capacidade de quebrar a cápsula da membrana do Covid, fazendo com que tenha dificuldade de entrar na célula. E trabalhar na prevenção, você vai trabalhar na imunidade. Na imunidade, vai liberar agentes antioxidantes, enzima antioxidante no organismo, melhorando toda a parte sistêmica do paciente. Doutora, nós estamos chegando ao final de Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a senhora por ter comparecido a esse programa, dizer da importância em que nós estamos vivendo desse momento, né? E
Que Deus ilumine a senhora e possa iluminar todos nós para que possamos estar vivos durante esse período tão conturbado, né, que estão vivendo aí, e nós não podemos ir a óbito, né? Temos que fazer a prevenção. Sim. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter ajudado, né, nas dúvidas de qualquer pessoa, ter gerado esperança nas pessoas e que a gente tenha conseguido contribuir para que as pessoas vejam o mundo de uma maneira mais natural e benéfica para a população. Que Deus ilumine todos, nós vamos fazer a prevenção, ter os cuidados, todos os cuidados necessários para que possamos estar vivos. Hoje o que importa é estar vivo, né? Vamos esquecer todas as nossas fantasias, né? E focar em trabalhar para que permanecemos vivos e cheios de esperança para dias melhores para todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.